Bem-vindos à segunda sessão do Brainstorming em Analítica Urbana. Nesta sessão vamos falar de gestão de resíduos e vamos ouvir como conseguimos prever as quantidades de resíduos sólidos urbanos produzidos, visando uma mais eficiente recolha, utilizando a ciência dos dados e a inteligência artificial. Para nos falar deste tema, eu tenho comigo o Pedro Sarmento, investigador, e o Marcelo Mota, Data Scientist da Nova Cidade, Laboratório de Analítica Urbana da Nova IMS. Dou-vos a palavra. Obrigado. Olá a todos, bom dia. Bem-vindos ao segundo webinar no âmbito do projeto Urban Co-Creation Data Lab. Só para fazer um pequeno enquadramento, se não assistiram à primeira sessão, este projeto é um projeto cofinanciado pela União Europeia, pelo CEF, em que vamos desenvolver serviços analíticos que possam dar origem a serviços que possam ser utilizados pelas câmaras, mais concretamente pela Câmara de Lisboa. A Nova IMS é líder deste projeto e conta com parceiros com a Câmara de Lisboa, a AMA, a NEC e o Centro de Supercomputação de Barcelona. Eu sou o Pedro, tenho aqui ao meu lado o Marcelo Mota. Nós trabalhamos no Nova Cidade Urban Analytics Lab, que é o laboratório onde se está a desenvolver este projeto, e para além de mim e do Marcelo estarmos a trabalhar neste projeto, temos também mais 5 alunos de mestrado que estão a desenvolver as suas teses no âmbito deste projeto. Eu pedi agora que colocassem no ar a apresentação. Ok. Começaria pelas questões de investigação iniciais que nos propusemos responder, em que pretendemos perceber qual é que é o perfil social e demográfico dos cidadãos que produzem mais resíduos urbanos e também prever a quantidade produzida que tem que ser recolhido pelos serviços municipais numa ótica semanal. Relativamente aos dados que tivemos acesso, nesta imagem o que podem ver são os pontos de recolha da cidade e as cores representam os vários circuitos que são feitos pelos serviços camarários de recolha de resíduos sólidos urbanos. Para os resíduos, este estudo foi feito, inicialmente estamos a fazer para os resíduos indiferenciados, e temos para este tipo de resíduos a Câmara de Lisboa faz 114 circuitos e tivemos dados dos fretes da recolha de lixo recolhida nestes fretes entre 2018 e 2019. Para além disso, vamos utilizar dados contextuais da cidade de Lisboa, nomeadamente dados demográficos, relativamente, que basicamente são os dados dos censos relativamente à população, educação, emprego e também ao edificado, relativamente à saúde, a localização de hospitais e centros de saúde, localização de infraestruturas de ensino pré-escolar, de escolas básicas, escolas secundárias, universidades, relativamente à mobilidade, a localização de estações de comboio, de metro, paragens de autocarro e como também os cais fluviais da cidade de Lisboa. Vamos também introduzir na análise dados referentes aos restaurantes, cafés e bares e mercados da cidade de Lisboa e também informação dos estabelecimentos turísticos e do alojamento local na cidade. Relativamente às variáveis ambientais que vamos utilizar, será a ocupação de solo, a ocupação e uso de solo na cidade de Lisboa. Esta primeira fase fez uma primeira preparação dos dados e a nossa abordagem inicial foi, através destes pontos de recolha que correspondem em que cada um tem um circuito associado, criámos através de polígonos de Thyssen áreas de abrangência destes circuitos. Por exemplo, na imagem da esquerda tem os pontos de recolha, que depois foram transformados nestes circuitos, nestas áreas de abrangência de cada circuito, para termos uma imagem, em termos do mapa de manchas da cidade de Lisboa, das áreas de influência de cada um dos circuitos. Aqui podem ver a informação agregada a estas áreas de influência dos circuitos. As áreas com maior elevação e mais escuras
são as áreas em que, através do histórico de 2018 e 2019, do lixo indiferenciado que foi recolhido na cidade, houve maior quantidade de recolha desse mesmo lixo, e as zonas mais baixas e mais claras são as zonas onde houve uma menor recolha de lixo de resíduos indiferenciados. Para além da informação dos fretes ter sido agregada a estas áreas que correspondem aos circuitos, foi também agregada toda aquela informação contextual que eu vos apresentei previamente em cada um destes circuitos. Aqui, nomeadamente nesta imagem que vocês podem ver, temos os indivíduos residentes associados a cada um daqueles circuitos. As zonas mais escuras são zonas onde há mais residentes, e as zonas mais claras são as zonas onde há menos residentes. Através de uma primeira análise de correlações, conseguimos identificar que os locais onde existem famílias com dependentes desde tenra idade até jovens adultos produzem mais lixo, para além de zonas onde há residentes à procura de emprego e também residentes com mais de 10 anos que não sabem ler ou escrever. Isto, de certa forma, levou-nos a formular outra questão, que foi, que, de acordo com este perfil, será que os residentes que supostamente têm menos educação produzem mais lixo indiferenciado? E colocou-se-nos esta questão. Será que por causa disto eles reciclam menos? Como vos tinha dito, nesta primeira fase fizemos só o estudo para o lixo indiferenciado, e depois iremos replicar a metodologia que estamos a desenvolver aqui para os restantes tipos de lixo, nomeadamente embalagens, papel e cartão. E, de certa forma, quando tivermos esses casos de uso também desenvolvidos para esses tipos de lixo específico, poderemos tentar perceber qual seria a resposta, ou se seria uma resposta positiva para esta questão em concreto. Agora, relativamente aos modelos analíticos, eu passava a palavra ao Marcelo Mota, que nos vai falar um pouco do processo de modelação que já foi feito até ao momento neste caso de uso. Sim, obrigado, Pedro. E para dar continuidade à análise que foi realizada e mencionada pelo Pedro, nós iniciamos o processo de modelagem preditiva, e esse processo inicia a partir com o treino de modelos arbitrários preliminares. Esses modelos são uma seleção de modelos cujo propósito é não realizar ou obter nenhum pressuposto a respeito dos dados, e sim deixar que os dados nos expliquem efetivamente quais são os padrões que podem ser observados e quais modelos podem representar e estimar melhor o problema em questão. Dessa forma foi feita a realização da amostragem entre amostras de treino e teste, e a seleção de modelos, semelhante ao que foi discutido na primeira sessão de brainstorming. Nós temos o Ordinary Least Squares, Generalized Linear Models, Support Vector Machines, K-Nearest Neighbors e Random Forest. Então, slide seguinte, podemos ver as métricas de desempenho. Na verdade, o que se propõe é avaliar qual é o erro médio estimado por cada modelo, e esse erro médio, naturalmente, o objetivo é de se minimizar. Portanto, ao avaliar cada um dessas métricas, desses critérios, que são Root Mean Squared Error, Mean Absolute Error per capita, ou seja, o erro médio por cada pessoa numa determinada zona da cidade, e por fim o Mean Average Percentage Error, Mean Absolute Percentage Error, desculpa. Ao observar essas quatro métricas, podemos concluir que a Random Forest foi o modelo que foi mais eficaz em minimizar o erro para essas métricas, sobretudo para o RMSE e o MAE. E levando em conta que essa análise preliminar ela utilizou 6 variáveis para treinar cada um desses modelos, as 6 mesmas variáveis. Portanto, dessa forma é possível estabelecer um benchmark que seja adequado para comparar cada um desses modelos e perceber como eles respondem a esse grupo de variáveis que foram utilizados para treiná-los. Portanto, seguindo para o próximo slide. Nesse slide vamos avaliar agora a distribuição dos erros ou resíduos ao longo da curva de produção de lixo. Ou seja, o que se propõe obter com esse slide, com essa visualização, é
que os modelos eles têm um erro aleatório, distribuído uniformemente na curva e centrados em zero. Isso pressupõe que seja um modelo que se comporte dessa forma, seja um modelo que não tenha um viés, seja um modelo neutro e que possa estimar a nossa variável dependente, que é a produção do lixo, de maneira adequada. E mais uma vez, observando essa avaliação, nós podemos ver que a Random Forest, ela ainda assim é um dos melhores modelos, seguido próximo da K-Nearest Neighbors, e levando em conta que esses dois modelos eles têm uma curva simétrica, igualmente distribuída, e tem o erro centrado em zero, podendo ver pelo eixo X a linha que indica a posição do zero. Pronto. Seguindo para o próximo slide, agora foi feito mais um step na avaliação dos nossos modelos no que diz respeito à distribuição dos erros na dimensão espacial. Ou seja, o objetivo aqui é perceber como cada rota que foi utilizada para treinar o modelo respondeu de acordo com o modelo resultante. Ou seja, as cores mais intensas mostram que para uma determinada rota o erro foi mais elevado e as cores menos intensas, as cores mais claras, mostram rotas em que o erro foi mais reduzido. O que novamente é o objetivo do modelo, é minimizar o erro. Pode-se perceber que, no entanto, o erro foi bastante aleatório na dimensão espacial. Quanto ao modelo de Ordinary Least Squares, houve uma indicação de que um padrão nos erros foi observado, ou seja, é possível, com alguma dificuldade, observar alguns clusters na dimensão espacial. Já, no entanto, para o modelo de Random Forest, a conclusão foi um pouco diferente, não foi capaz de estatisticamente ser observado um padrão na distribuição espacial desses erros. Então, seguindo para o slide a seguir, tendo em conta os desafios e os resultados encontrados nessa avaliação preliminar, foi proposto que treinássemos esses modelos mais uma vez, foi um experimento que realizamos. No entanto, esse experimento consistiu em dividir as rotas, ou agregar as rotas, em diversos clusters, ou seja, foi utilizado um teste estatístico, o teste Kolmogorov-Smirnov, para se obter a distância entre as curvas de distribuição cumulativas entre cada rota. Portanto, através dessas distâncias, essas distâncias foram utilizadas para serem feitos um clustering hierárquico de cada uma dessas rotas, a fim de obter grupos, ou seja, clusters de rotas que possuíam um comportamento relativamente semelhante no que diz respeito à distribuição do lixo obtido nos dados que foram igualmente usados para treinar o modelo. Dessa forma, o resultado seria, poderíamos observar cada grupo de rotas individualmente e pressupor que existe um grau de semelhança ou similaridade entre essas rotas. E essa variável ela poderia ser mais uma vez utilizada para agregar-se os dados ou até mesmo como um indicador isolado para treinar os modelos. Foi percebido que com essa estratégia o modelo foi capaz de generalizar e aumentar o seu desempenho, tanto para um dos piores modelos, que foi o Ordinary Least Squares, assim como para o Random Forest, que foi o melhor dos modelos, o que é um indicativo de que essa técnica ela pode efetivamente melhorar o poder preditivo dos nossos modelos e ainda assim através da redução do número de variáveis explicativas, tendo em conta que o modelo original, o modelo preliminar consistiu de 6 variáveis, enquanto o modelo nesse experimento com os clusters, ele consistiu de apenas 4 variáveis, sendo que 2 delas representam a distribuição entre esses clusters. Portanto, assim, a conclusão é que essa técnica ela foi bastante interessante no sentido de otimizar os resultados obtidos com o modelo. E pronto, mais para frente seguiremos adiante para perceber quais são os próximos passos de acordo com os experimentos e os modelos preliminares treinados e obtidos até então.
Dentre esses passos, nós podemos perceber que ainda é necessário fazer uma avaliação da produção do lixo ao longo do tempo, sobretudo na ótica de cada um desses clusters. É também necessário estabelecer quais são as variáveis e os comportamentos atribuídos a cada um desses clusters, ou seja, é esperado que cada um desses clusters vá responder melhor a um grupo de variáveis ou que tenham atributos e características específicas, sejam características socioeconômicas ou características até mesmo no que diz respeito à produção do lixo em si, que podem melhorar a interpretação e a explicabilidade de cada um desses clusters. Em seguida, também vai ser realizada uma análise dos resíduos, ou seja, dos erros estimados distribuídos ao longo dos clusters, a fim de se perceber se os erros também eles têm um padrão uniforme na observação de cada um desses clusters, ou se, por acaso, algum dos clusters eles são mais sujeitos a erros do que outros. E, por fim, também será computado o R quadrado para cada um desses clusters em sequência à observação dos resíduos, podendo assim ter uma visão completa de como o erro é distribuído e como as variáveis explicativas se comportam em cada um dos clusters, se as mesmas variáveis são capazes de explicar igualmente cada um dos clusters ou não. Pronto. E, portanto, esse é o fim da nossa apresentação no momento. Estamos abertos a perguntas, então vamos ver se há alguma pergunta no chat no momento. Muito bem, muito obrigada pela vossa exposição. Eu relembro a quem nos acompanha em direto no Facebook que podem colocar as vossas perguntas, comentários ou sugestões na secção dos comentários. Entretanto, eu tenho aqui já uma primeira pergunta para os nossos oradores. Como é feita a agregação dos dados ao nível do cluster? Ou seja, posso começar. Um dos desafios que nos colocámos aqui também foi saber se agregaríamos a informação ao nível destes 3 clusters e como é que essa agregação seria feita, não é? Seria com a média ou com o somatório das variáveis explicativas, mas depois tínhamos aqui outro desafio, que é se o objetivo final destes modelos analíticos é o de operacionalizar, criar um serviço que possa ser operacionalizado e utilizado pelos serviços municipais, ao utilizarmos estes 3 grandes clusters iria perder-se, de certa forma, o sentido para a operação da recolha de resíduos urbanos, porque iríamos basicamente ter 3 manchas e iríamos ter perdições para 3 grandes zonas da cidade. Ou seja, isto depois em termos operacionais não faria muito sentido e por isso é que nós inicialmente criámos aquelas zonas aquelas zonas que definem, aquelas manchas que definem os circuitos, de certa forma para que o nosso modelo final, as estimativas que o modelo produzisse, fossem ao nível de cada uma daquelas manchas, para que de certa forma nós, os serviços camarários, com uma semana de antecedência, consigam prever qual é que será a produção de lixo na zona abrangida por aquele circuito. E mais uma vez, isto cola um pouco com a conversa que tivemos ontem, que realmente estamos a tentar aliar aqui de certa forma o que pode ser feito em termos analíticos para melhorar a performance, mas sem nunca esquecer a parte da criação de serviço e da utilidade que estes modelos terão para os serviços camarários. Sim, em continuidade ao comentário do Pedro, sim, a estratégia que nós realizamos experimentos com vários setups diferentes no que diz respeito ao clustering, e a estratégia que pareceu mais clara, intuitiva e com melhor resposta em termos de desempenho foi a estratégia que nós referimos na apresentação, no sentido de utilizar as variáveis de cluster como variáveis explicativas.
uma vez que a alternativa seria a agregação desses dados no nível dos clusters, ou seja, uma vez que esses dados estivessem agregados no nível do cluster, seria muito difícil de operacionalizá-los, no sentido de estabelecer quais rotas produziriam mais lixo pertencentes a um determinado cluster. E, igualmente, seria um desafio também no sentido de explicar esses clusters o que diz respeito a como seriam agregados esses dados, ou seja, quais funções agregadoras seriam utilizadas. Ou seja, se utilizássemos uma soma para representar os valores das variáveis explicativas de um grupo de rotas, ou se utilizaríamos uma média, uma mediana. Portanto, todas essas questões elas acabam por criar novos obstáculos, novos desafios e que, portanto, tornam um trabalho um pouco mais difícil de ser percebido e difícil de ser operacionalizado. Então, novamente, o objetivo central é criar um modelo que seja simples, eficiente e que seja operacionalizável. Portanto, a escolha que seguimos, enfim, de alcançar esses objetivos foi utilizar as variáveis de cluster apenas como variáveis explicativas, não necessariamente como uma forma de agregar os dados novamente, que poderia trazer esses obstáculos. Muito obrigada. Tenho mais uma questão para vos colocar. Quais os desafios em termos de operacionalização do modelo proposto? Sim, isto é uma excelente pergunta, porque é o objetivo final deste projeto, é a criação mesmo da operacionalização destes modelos analíticos. E temos aqui um grande desafio que, de certa forma, é termos dados, com dados de produção de lixo que são ao nível diário ou com a frequência que as recolhas têm para cada circuito, e depois temos dados com outras resoluções temporais. Por exemplo, temos dados que praticamente não variam porque não temos outra informação que nos permita ter essa variação, por exemplo, a população, não é? E que, de certa forma, vai impactar a maior ou menor produção de lixo, mas o que nós temos neste momento é uma fotografia dessa população, ou seja, e de certa forma, para operacionalizarmos este modelo, precisaríamos de ter variáveis explicativas que elas próprias também tivessem uma maior variação no tempo. Ou seja, isto é um desafio porquê? Porque, de certa forma, o que nós consideramos que pode ser entregue no final é um modelo em que o técnico, por exemplo, da Câmara, pode modificar os valores das variáveis explicativas e obter um output uma estimativa do lixo produzido para cada circuito. E isto, de certa forma, ou seja, seria numa ótica de construção de cenários, porque realmente as variáveis que de certa forma ajudam a explicar a produção de lixo, neste momento não há informação que varie no tempo, e temos essa condicionante, e mesmo quando for operacionalizado o modelo, vamos ter sempre essa condicionante, e de certa forma uma maneira de conseguirmos ultrapassar e criar valor no modelo é nós sabendo, por exemplo, a Câmara, por exemplo, pode saber, imaginemos, através de um estudo qualquer, saber que num determinado sítio da cidade houve um aumento de famílias a residir, por exemplo. Ok, então podemos alterar para este circuito em específico o número de famílias, e isso vai fazer com que o valor estimado para aquele circuito em concreto vai ser diferente, ou seja, é sempre numa ótica de construção de cenários que julgamos que podemos entregar valor para a Câmara, porque neste momento não há, ou seja, as nossas variáveis explicativas, nós não temos variação frequência temporal suficiente que nos permita fazer uma estimativa ao nível com o grau de resolução temporal, por exemplo, das recolhas de lixo. E isto é um grande desafio que se coloca tanto
tanto neste caso de uso como nos outros casos de uso ou nos modelos que possam ser desenvolvidos por outras entidades para as câmaras. Muito obrigada. Não havendo mais questões, eu dou por encerrada esta sessão sobre gestão de resíduos. Agradeço aos nossos oradores e relembro que a próxima sessão online de brainstorming em analítica urbana será sobre o tema do parqueamento. É hoje às 15 horas. Não perca. Até logo. Bom dia, obrigado.